Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ídolos Imortais. Hoje com mais um vídeo de opinião falando sobre um tema que nos últimos meses se tornou bastante viral, foi bastante comentado no mundo do futebol, que é a espanholização do futebol brasileiro. Consiste no seguinte, basicamente as pessoas estão fazendo a comparação de que o Flamengo virou o Real Madrid das Américas e o Palmeiras virou o Barcelona das Américas. Essa comparação faz bastante sentido, já que o Flamengo tem muito dinheiro em caixa, começou a comprar muito jogador da Europa e está fazendo igual o Real Madrid faz, né? Compra muito jogador bom e então monta um timaço, monta uma equipe extremamente forte, capaz de competir com qualquer time do continente. Já o Palmeiras é aquele time mais revelador, mexe muito na categoria de base e funciona muito bem, dá muito certo. A categoria de base do Palmeiras vem dando muito resultado, revelou Endrick, Estevão e vem revelando vários outros jogadores. E então a comparação com o Barcelona é devido a isso, já que La Masia é uma das maiores categorias de base do mundo, então essa comparação também faz bastante sentido. Mas será que realmente o Flamengo e o Palmeiras vão dominar tudo de fato? Será que a gente vai ter a espanholização do futebol brasileiro? Bem, eu acho que essa não é a pergunta correta. Existe uma coisinha por trás de tudo isso que é muito mais importante da gente discutir do que necessariamente discutir se Palmeiras ou Flamengo vão dominar tudo no futebol brasileiro, tá? Mas antes da gente falar sobre essa coisinha em específico, eu quero que você já deixe o teu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, pode comentar a sua opinião aqui abaixo, se você concorda ou discorda da minha visão a respeito desse assunto. E, bem, se você também quiser dar o dislike, dê o dislike, porque aqui o canal é aberto a opiniões e a visões, tá certo? Se você também discordar, eu vou vir aqui nos comentários responder você de boa, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. O maior problema que eu vejo nessa situação aqui, quando as pessoas vão comentar sobre esse assunto, não é necessariamente falar de Flamengo e Palmeiras, até porque a gente sabe que a fórmula que o Flamengo e o Palmeiras estão usando atualmente vem funcionando muito bem no futebol brasileiro. A gente está vendo os resultados aí, os times vêm conseguindo papar muitos títulos ao longo dos anos, essas equipes vêm conseguindo ganhar muitos títulos e o resultado de tudo isso aí, mano, é dinheiro no caixa, vem ganhando muito dinheiro, as equipes vêm conseguindo cada vez mais crescer o seu patrimônio, né? As equipes também vêm crescendo muito. E o Flamengo, né, vem se tornando uma equipe a ser batida no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, assim como também o Palmeiras, né, que apesar de ter tido um ano de 2025 bem aquém, bem ruim, é uma equipe também a ser batida, também é uma equipe que muita gente tem dificuldade para conseguir bater de frente com o Palmeiras. Então, são ambas equipes que estão sempre ali disputando os campeonatos e tal, e com isso muita gente entrou nesse questionamento. E eu acho que esse questionamento é válido, porém, tem uma coisinha que a gente não fala, que são as SAFs. E bem, meus caros, por que eu tô falando das SAFs? Porque elas são os principais problemas de tudo isso. Você deve estar pensando, caraca, então ele vai falar mal da SAF. A melhor coisa que tem no futebol brasileiro nos últimos anos foi a criação das SAFs, da Sociedade Anônima do Futebol. Calma, as SAFs não são ruins. A SAFs não é a pior coisa do mundo. A minha ideia aqui não é falar mal das SAFs. A minha ideia aqui é falar sobre os problemas que ela tem, principalmente aqui no futebol brasileiro. E a verdade é que existem muitos problemas, tá? Não é todo time que é SAF que vai se tornar uma potência no futebol brasileiro. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, já que tem exemplos a mundo afora que são SAFs. São equipes que são SAFs que não deram certo.
Tá? Então, tipo assim, não deve colocar na cabeça que a SAF é a solução para tudo. Hoje em dia a gente coloca na cabeça que SAF é solução para tudo, que se você virar uma empresa, uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, você agora vai ter as contas em dia, vai estar tudo gerido da melhor maneira possível. Nós vamos ter o melhor planejamento, nossa equipe vai ganhar títulos a partir de agora. E não é bem assim, as coisas não funcionam desse jeito. As coisas não funcionam dessa maneira e talvez nunca vão funcionar dessa maneira. Mas as pessoas têm essa visão. Os torcedores têm essa visão irrealista de suas equipes, porque as suas equipes precisam ganhar títulos. Os times brasileiros, os 12 grandes, principalmente, eles se consistem em títulos. A torcida quer títulos. Então ela não espera, ela não tem paciência, ela não tem calma para querer fazer com que o time se reestruture, tenha uma gestão boa, consiga melhorar suas finanças para depois ganhar títulos. Não, ela quer na hora, ela quer imediato, já que ela tá vendo Flamengo e Palmeiras ganhando tudo, ela quer ganhar agora. Só que as coisas não são bem assim. Se você fizer isso, você vai deixar aquela SAF dos sonhos que todo mundo pensa que é, né, que a SAF vai salvar o seu time, vai se tornar um pesadelo ainda maior do que aquele associativo porcaria que tinha um monte de corrupção ali dentro. Então é muito pior. Às vezes é muito pior você ter uma SAF sendo gerida por um bilionário do que um cara associativo corrompendo você ali, sendo corrupto dentro do seu time. Eu falo isso por quê? Porque o corrupto você já sabe que é corrupto e está acabando com o seu time. E vai ser talvez mais difícil de resolver? Sim, mas você já sabe qual é o problema. Já o cara ali bilionário é um bagulho complicado, porque como é que você tira ele? Ele pode até sair depois e tal, mas ele é o dono do time. Tipo assim, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele estiver fazendo merda, dane-se. Não tem como tirar ele, cara. Ele é o dono. É uma merda. Às vezes é muito pior você ser uma SAF, você ser uma empresa, do que você necessariamente ser um associativo. Porque o associativo tem conselheiro, tem isso, tem aquilo, que pode ainda ter a cabeça de tirar aquele cara do poder, se caso ele estiver fazendo alguma merda ali no cargo de presidente do seu time. Já o cara que é dono, não. O cara que é dono, ele é dono de tudo. Então, se ele fizer alguma merda, ele vai continuar fazendo merda. Então, às vezes é muito pior do que a gente imagina. Mas, o que eu percebi ao longo desses anos é o seguinte. A questão da SAF ela beneficia muito mais os times pequenos e ela prejudica muito mais os times grandes. E por que eu tô falando isso? Porque é justamente o que eu comentei aqui com vocês. Os times grandes, eles não têm planejamento, há uma falta de planejamento muito grande nas equipes grandes. A gestão da maioria dessas equipes é amadora. Pega o exemplo aí de São Paulo, Santos, o Vasco, o Corinthians e vários outros. Torcedores sem paciência e uma ânsia por títulos. Você vê aí os exemplos do Grêmio, do Internacional, do Atlético, do Cruzeiro, até mesmo do Corinthians antes de ganhar a Copa do Brasil, o torcedor metendo o pau para ganhar título e não sei o que, etc, porque investiu um dinheiro alto naquilo, o que também é totalmente errado, porque isso também evidencia a gestão amadora e a falta de planejamento, porque uma equipe não pode contratar um jogador de milhões de reais, sendo que está com uma dívida de 1 bilhão, isso é um absurdo, isso não deveria existir. Isso já logo de cara não deveria acontecer, mas acontece no futebol brasileiro. Você vê isso toda hora, você vê isso a todo momento acontecendo. Também tem o fato de, como eu falei aqui, dívidas imensas, times batendo 1 bilhão de reais, times tendo mais prejuízo do que lucro, o fluxo de caixa não condiz com a realidade do time. Aquele time que está sendo jogado em campo não é o time que era para estar em campo, era para ser um time muito mais modesto, um time menor em quesito de folha salarial do que aquela equipe que está dentro de campo. A pressão da mídia, que faz com que, a verdade tem que ser dita, né? Os torcedores que viraram jornalistas, cara, eles pressionam as equipes para ganhar título. No final, o grande, ele não consegue se sustentar, ele não consegue falar assim, olha, se a gente cair, tá ótimo. Porque caindo a gente vai conseguir se estruturar, igual foi o Flamengo lá atrás.
O Flamengo falou isso. E hoje em dia você tá vendo aí que tá colhendo os frutos. Mas a mídia não deixa essa equipe falar assim, se a gente cair não tem problema. O importante é a gente melhorar a nossa dívida, melhorar a nossa questão salarial, melhorar a nossa situação financeira. Você não vê isso, porque a mídia pressiona toda hora por títulos, pressiona toda hora porque o time investiu tanto e precisa ganhar aquele título tal. E coloca essa pressão para cima da equipe, coloca essa pressão por cima da diretoria, dos donos da SAF e tal. Então bota essa pressão que simplesmente é uma pressão que é desigual para a realidade da equipe, é desigual para a realidade da maioria das equipes grandes do futebol brasileiro que vem vivendo uma situação de crise financeira. Então bota-se aquela pressão de que tem que ganhar título, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é um time grande, mas o time grande tá com muito problema financeiro. E ele tem que entender que, ele já não é mais aquele time. Tipo, vamos pegar o São Paulo, por exemplo, com a dívida enorme que o São Paulo tem, ele tem que entender que ele já não é mais aquele São Paulo de 2005, caramba, que tava ganhando Libertadores, tava ganhando o Mundial de Clubes em cima do Liverpool. Ele já não é mais aquele time, velho. Que tem o Rogério Ceni, esquece esse time. Acabou esse time. O que a gente tem que entender é que hoje em dia o São Paulo é um time endividado, é um time que tem corrupção a rodo dentro dele e pronto. Nós temos que entender que a pressão na mídia tem que ser feita em cima da diretoria, primeiro, e entender que, infelizmente, com a realidade que tem, não dá para ter jogadores. No mínimo, é lutar para não cair. E a realidade é essa, a verdade é essa. A maioria das equipes tem que lutar para não cair, por conta da dívida que tem, tá? Isso aí é toda a empresa, não é só futebol, é empresas no geral. Vamos pegar todas as empresas aí, vocês vão ver que é também a mesma coisa. Se a empresa tá com uma dívida enorme, ela não pode contratar funcionário caro. Isso não existe, isso não faz o menor sentido. Mas a gente não consegue levar isso para a realidade do futebol, porque a gente imagina que a realidade do futebol é totalmente diferente da vida real, mas na verdade não é. As coisas são bem parecidas, mas enfim. E outra coisa também que acontece nos times grandes é a quantidade de jogos disputados. Gente, a gente sabe que o calendário brasileiro ele tem muito jogo. O calendário brasileiro tem mais de 70 jogos, cara. Isso é um absurdo. Isso vai acabar com a qualidade do futebol. Inclusive, eu falei recentemente aqui no canal sobre a questão de se acabar. Tem que acabar com os estaduais e com a copinha. Inclusive, vai estar aí no card para vocês verem. Se vocês quiserem ver o vídeo até o final, vai estar também na tela final para vocês assistirem. Cara, a copinha e os estaduais, principalmente os estaduais, tem que acabar. Por conta da quantidade de jogos. Isso prejudica o futebol brasileiro. Isso acaba com o futebol brasileiro, cara. O estadual, ele prejudica os principais times do país. E eu não tô tratando somente dos 12 grandes. Vamos pegar os times ali do Nordeste, como o Fortaleza, o Ceará, o Sport e vários outros, cara. Pega esses times pra você ver. Esses times, hoje em dia, estão jogando a Série B, vão jogar a Série B. Mas estavam jogando a Série A agora, eles são prejudicados também por conta desse calendário de estadual. Prejudica completamente o calendário deles. A preparação, a forma como eles vão jogar aquela partida tal, é prejudicada por conta do calendário. E querendo ou não, isso também favorece muito a SAFs ser um problema do que necessariamente uma solução para os times grandes. E o que acontece nos times pequenos que eu acho que faz com que os times pequenos sejam mais beneficiados com o modelo SAF? Não tem pressão de torcedor e da mídia. Essa é a grande realidade. Há uma gestão profissional feita a longo prazo, o que acontece muito nesses times pequenos. Há poucos jogos no calendário, porque esses times não estão disputando muitos campeonatos, então eles só disputam no máximo um Brasileirão, um estadual, assim, talvez uma coisa ou outra, não tem até uma Copa do Brasil ali envolvida. Então eles só disputam talvez ali 2 a 3 campeonatos, o que já é pouco jogo. E ainda assim, mesmo que se não tiver o estadual no meio, também tem Copa do Brasil e Brasileirão. Então, tipo assim, eles jogam poucos jogos, e então os jogos são mais espaçados. E disputa pouquíssimos campeonatos, como eu falei. Pouquíssimos campeonatos. Não tem
tanta coisa. Os times pequenos, eles ficam nisso. E pronto. É isso que é os times pequenos. Eu vou dar alguns exemplos de times que são SAF e que são pequenos e que estão dando certo. Um exemplo daqui de Minas é o Atlético. O Atlético nos últimos anos vem fazendo bons campeonatos mineiros. Nos últimos anos vem dando bastante resultado. Atualmente, se não me engano, está na Série B do Brasileirão. Quase foi rebaixado, mas foi até bem. Conseguiu ir bem no campeonato. E é um time de uma cidade relativamente pequena, né? De São João del Rei. E, cara, é um time que vem dando muito certo. É uma SAF que vem dando muito certo, vem funcionando, vem crescendo muito. Eu até achei que esse ano, né, pelo fato de eles estarem jogando muito bem o Campeonato Mineiro e também os outros campeonatos ali brasileiros da Série D e da Série C, eu pensei que na Série B iria dar bastante certo e poderiam ir até para a elite do futebol, mas a Série B é um pouquinho mais complicado, né? Não é uma coisa tão simples igual a Série D e a Série C. Mas enfim, a gente tem um exemplo do Maringá, que é uma SAF também, que ganhou do Flamengo e vocês devem se lembrar desse jogo aí do Flamengo, que eles ganharam de 2-0. E que quando eles pegam um time de Série A, eles disputam de igual para igual. E jogam muito bem, sabe? Eu lembro bem que eles enfrentaram o Atlético Mineiro também. E quase ganharam do Atlético Mineiro. Se não fosse o juiz roubando, né? Na cara dura. Eles teriam ganhado de 3-2 do Galo no primeiro jogo. Perdeu no segundo, mas teriam ganhado no primeiro jogo, cara. Sendo bem honesto com vocês, é uma equipe que vem batendo de igual para igual com os grandes na Copa do Brasil. E é claro que neste vídeo a gente não pode esquecer da sensação do Brasileirão, né? A surpresa do Brasileirão de 2025, que é o Mirassol. Mirassol que não é SAF, eu também achava que era SAF, mas não é SAF. Mas que tem uma gestão extremamente profissional e muito competente. Então, esse caso do Mirassol é bem interessante, porque ele demonstra bem que se você tiver uma gestão profissional bem capacitada, que consiga gerar a folha salarial bem, consegue gerar ali a situação econômica do clube, da equipe e também fazer um time modesto, mas muito eficiente, você vai conseguir bons resultados. Isso não iria acontecer num time grande. Isso acontece nos times pequenos. É muito claro que isso não iria acontecer, porque uma hora ou outra provavelmente iria vir a pressão, iria vir a mídia, iria vir isso, iria vir aquilo, xingando e reclamando, dizendo que não ganhou o título, não disputou o título, e aquela conversa fiada. Ou seja, pro Mirassol é muito melhor ele ter sido a surpresa do campeonato do que agora em 2026, que meio que vão colocar uma pressão para cima do Mirassol, fazer mais ou menos a campanha que ele fez em 2025. Ou seja, agora o Mirassol ele vai ter mais dificuldade do que antes. Essa gestão do Mirassol, além dela ser profissional, ela também contou com o fator de não pressão e também a quantidade de jogos, que foi muito menor. A gente tem que lembrar também que o Mirassol jogou o Paulista e jogou o Brasileiro. E ele decidiu focar somente no Brasileiro, porque ele percebeu que o Brasileiro era a coisa mais importante que tinha no ano. Então, cara, esse é o ponto que eu queria trazer com relação ao Mirassol. Esses fatores todos dos times pequenos fazem com que esses times performem melhor, porque ninguém tá esperando nada desses times. Quando você não espera nada desses times, é que aí aparece alguma coisa. E aí aparece a surpresa, aparece a tal zebra. E aí, mano, é que é aí que pode chegar a oportunidade para essas equipes deslancharem num campeonato. E outros times que a gente pode pegar aqui o exemplo, se você não está convencido, você pode pegar aí os times que subiram da B para A. E que são aí os 4 que classificaram para a elite do futebol brasileiro em 2026. O Coritiba é uma SAF. É uma SAF que no início estavam sendo muito criticados por conta da má gestão e tal, mas depois se reestruturou e deu bastante resultado. Ao final, o Coritiba ganhou o título da Série B. O Atlético Paranaense não é uma SAF, mas é uma equipe muito bem estruturada e é bem parecido com o Flamengo e Palmeiras. E é bem esquisito ter sido rebaixado, né? Mas enfim, a Chapecoense é uma SAF, é uma equipe que, né, sendo bem honesto com vocês,
Em 2021 não fez um bom campeonato brasileiro, caiu, demorou um pouquinho para se reerguer e agora voltou à elite do futebol brasileiro. Fico muito feliz com isso, porque a Chapecoense é um time que todo brasileiro gosta. E o Remo não é uma SAF, mas tem uma gestão também bastante competente do Marcos Braz, que estava no Flamengo até uns anos atrás, né? Então, cara, veja claramente que essas equipes, mesmo que elas não sejam SAF também, elas têm uma gestão boa. São equipes que não são grandes do futebol brasileiro, não tem uma pressão da mídia tão grande, não são equipes que têm uma mídia jogando elas pra cima, tendo uma pressão, etc. Tem jogadores que são renomados e, pô, e é isso, é aquilo, e aquilo outro, e que ganhar título, obrigado a ganhar título, e não é bem assim, entendeu? São equipes que são grandes em seus estados, são grandes regionalmente, porém são equipes que elas não são tão grandes nacionalmente. E aí, cara, elas conseguem se deslanchar, mesmo não sendo SAF. Você tendo uma gestão boa ali, uma gestão aceitável, ela já consegue ser uma boa equipe. Isso vai acontecer nos times grandes? Cara, eu acho muito difícil. A verdade é essa. Veja aí os times grandes, cara. Por conta deles serem grandes, vem muito fluxo de caixa. E, cara, os gestores que estão ali dentro, os dirigentes que estão ali dentro desses times, cara, eles não vão querer ajudar o time, não vão querer reestruturar o time. É claro que não, eles vão querer pegar aquele dinheiro todo, fazer corrupção, fazer lavagem de dinheiro, é isso aí, mano. É isso que eles vão fazer. Então a realidade é que, mano, no final disso tudo, o que acontece? Acontece que eu acho que é muito mais fácil, hoje em dia, nesse modelo SAF, um time pequeno deslanchar muito mais por conta de todos esses fatores que eu comentei, do que os times grandes. Claro que você deve estar pensando, caraca, então quer dizer que futuramente esses times grandes vão estar todos extintos? Não, eu não acho que isso vai acontecer. Uma hora ou outra, eu acho que pelo fato deles serem grandes, terem torcidas enormes, vai acabar tendo algum ali que vai perceber as cagadas que estão sendo feitas e as corrupções que estão sendo feitas dentro, né, dessas instituições, dentro desses clubes, e vão começar a fazer uma gestão decente. Vai chegar esse momento ainda, porque eu creio que as pessoas vão se inspirar muito no que Flamengo e Palmeiras fizeram. Não vão deixar Flamengo e Palmeiras ganhar todos os títulos nos próximos 50 anos de Brasileirão. Se fizer isso, cara, realmente é uma tristeza enorme. Isso aí vai acabar com o futebol brasileiro. Por isso que eu falo, eu acho que não vai ter espanholização do futebol brasileiro, porque para se ter uma espanholização, para se parecer com o campeonato espanhol, a gente precisaria de muitos anos para isso. E, cara, o campeonato espanhol, ele foi só se tornar o que ele é hoje em dia, Real Madrid, Barcelona e no máximo um Atlético de Madrid, porque durante muitos anos esses times começaram a ganhar muitos títulos e começaram a entrar caixa, né? Por conta da Lei Bosman, por conta de uma série de coisas. Então, na verdade, esses times aí já tinham uma história muito maior do que as outras equipes do Campeonato Espanhol, né? Enfim, então, cara, essa é a minha visão a respeito disso, né? A respeito de SAF. Como eu já falei aqui, SAF, tá certo? SAF não é um problema. A SAF não é um problema. A SAF é uma boa ideia. É um excelente negócio. É uma das melhores coisas. É uma das melhores coisas que foram feitas no futebol brasileiro. Porém, eu acho que, analisando o que aconteceu nos últimos anos, até mesmo com os times que viraram SAF, né? Que eu analiso assim, perfeitamente, essa situação toda, eu percebo que favorece mais para os times pequenos do que para os times grandes. Basta você pegar o exemplo, né? Os times que viraram SAF, por exemplo, o Galo. O Galo teve 2 anos de duração somente. 2020 e 2021. 2020 conseguiu ter uma boa campanha no Brasileirão. Foi para 2021, quase ganhou tudo. Só faltou a Libertadores. Ganhou Copa do Brasil, Brasileirão, Estadual. Ganhou isso, ganhou tudo. Ganhou tudo. Mas aí depois caiu em 2022 e tá até hoje modorrento. Você tem ali o Botafogo. 2023 fez uma excelente campanha no Brasileirão, mas pipocou no final. Aí você tem 2024. Não conseguiu pipocar, foi bem, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão. Mas agora 2025 começou
a capengar, já começou a cair. E aí surgiu uma outra equipe, que também é SAF, o Cruzeiro. O Cruzeiro em 2025 foi bem. Uma equipe que está se estruturando, foi bem no Campeonato Brasileiro. Será que esse ano vai ganhar título? Talvez. É essa a situação que está acontecendo aí. Mas, mesmo tendo isso, a gente vê ainda o Flamengo e o Palmeiras dominando, né? Então, tipo assim, no final nada adianta. Então, cara, coloca aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. O que você pensa a respeito desse assunto. E é isso aí. Falou, tchau. E até o próximo conteúdo.